Bom, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo aos irmãos, nesta tarde de hoje, dia 1º de abril de 1º de maio de 2018. Com grande satisfação, eu venho através desse vídeo para trazer uma palavra de encontro com o coração de cada irmão, Gostaria que ao iniciar esse vídeo você pudesse ir até o final, tá? Porque esse vídeo é um vídeo específico, tá? Uma pregação direcionada, bem direcionada. E ela é uma palavra que vai te trazer uns resultados excelentes, tá? Excelente, eu falo isso para a glória do Senhor Jesus, porque enquanto eu estava estudando para vos trazer, recebi de Deus algo muito especial sobre a minha vida. Vamos lá. Primeiro, a introdução desse ensinamento, porque agora eu passo a ensinar, né? Porque a Bíblia diz aqui no capítulo 28 de Mateus, a partir do versículo de número 18. Diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: É-me dado o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Tá? Então aqui eu quero vos dizer nessa tarde, que é uma palavra de ensinamento, a qual no versículo de número 20 diz assim: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O Senhor Jesus, Ele nos chamou para nós irmos e fazer discípulo no nome dEle. Fazer discípulo é ensinar, aleluias, é ensinar como se deve comportar a nossa vida diante da sociedade, diante do mundo que vivemos, principalmente diante de Deus, da sua palavra. Amém? Que Deus possa te edificar fortemente por esta palavra nessa tarde. Quero iniciar em nome de Jesus, saudando a todos os irmãos que, pela misericórdia de Deus, pudemos ter o prazer de pastorear ali na cidade de Mogi das Cruzes. Tem ombreiros, né, que nós podemos ali separar, vidas que nós, pela misericórdia de Deus, alcançamos pela graça de Cristo e podemos levar as águas batismais, amém? Hoje resido em Camboriú, cidade minha hoje atual, é a cidade de Camboriú, aqui em Santa Catarina. Mas eu quero nessa tarde ensinar algo forte para o teu coração. O tema desta palavra, desse ensinamento, são colunas do caráter cristão. Amém? O caráter do cristão, ou seja, colunas do caráter cristão. Quero que você preste bem a atenção, aleluias, porque caráter é a reconstrução moral do homem. Amém? Que seria, reputação é o pensamento que você é. E caráter é o que Deus sabe o que você é. Então vamos lá, não vamos confundir reputação com caráter. Amém? A reputação é o que pensam que você é. Mas caráter é o que Deus sabe o que você é. Amém? Vamos lá. Livro de Daniel, capítulo de número 6, versículo 4. Diz assim: Então os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele culpa, nenhum vício e nenhuma culpa. Podemos já observar aqui essa qualidade do caráter de Daniel, porque os presidentes, os sátrapas da época, né, eles procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Está lá, você pode encontrar no livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo 4.
Eu quero falar de alguns personagens da Bíblia nessa tarde, para que nós possamos, com referência a eles, podermos traduzir o que Deus quer conosco nessa tarde. Quando eu olho o livro do profeta do Jó, o livro de Jó, no capítulo número 1, versículo 8, nós vamos deparar também com uma palavra do testemunho de Deus, através de Deus, pela vida de Jó. Então disse, capítulo 1 de Jó, versículo 8, então disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e desvia-se do mal. Então aqui nós vamos encontrar Deus dando testemunho da vida de Jó. Já em Daniel, a Bíblia diz que os homens que eram os presidentes, os sátrapas da época, querendo achar ocasião contra Daniel, eles disseram que não tem culpa alguma e nenhuma falha em Daniel, porque esse Daniel era fiel a Deus, né? Já o Jó alcançou de Deus o testemunho da própria boca de Deus, a ponto de dizer para Satanás, dizendo, você tem observado Jó, meu servo? Homem íntegro, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Então Deus estava dando um testemunho da vida de Jó. Tá? Quando eu vejo também a Bíblia, mais um personagem bíblico, que é Samuel, capítulo 12, versículo 2 ao 5, vamos entender aqui o que eu quero dizer para vocês. São as colunas do caráter cristão. Glória a Jesus. Lá em Samuel, que é 1 Samuel 12, a partir do versículo 2 ao 5, está escrito assim, agora tendes um que vai adiante de vós. Quanto a mim, já estou velho, de cabelos brancos, e meus filhos estão convosco. Fui o vosso líder desde a minha mocidade até o dia de hoje. Aqui estou, testificai contra mim perante o Senhor, e perante o seu ungido, de quem tomei boi, de quem tomei jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, das mãos de quem recebi suborno para cobrir com eles os meus olhos? Se eu fiz alguma dessas coisas, eu a restituirei. Responderam, em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomastes coisa alguma da mão de ninguém. Disse-lhe Samuel, o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja testemunha, que nada achaste nas minhas mãos. Respondeu o povo, ele é testemunha. Então você vê aqui, quando Samuel está encerrando o seu ministério como juiz e profeta da nação de Israel, ele vem dizendo assim, de quem ele tomou boi, de quem ele tomou jumento, de quem ele recebeu suborno para fechar os olhos dele, ou seja, encobrindo os pecados de alguém. A Bíblia diz que então ele está dizendo aqui, num resumo para nós, dizendo assim que ele foi fiel, que ele foi justo, que ele foi íntegro diante de Deus. E aí o povo, eles dizem assim para ele, nada nos defraudaste, no capítulo, versículo 4, nem nos oprimiste, nem tomastes coisa alguma da mão de ninguém. Quer dizer, justificando Samuel. Amém? Mas vamos aqui adentrar por esse ensino nessa tarde, porque nós vamos fazer uma correção, aleluia, da coluna do nosso caráter. Porque nós vamos aqui aprender algo especial. Vamos lá. O homem de integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. Lá em Provérbios capítulo 10, versículo 9. Capítulo 10, versículo 9 de Provérbios. O homem de integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. Então quero já dizer nessa tarde que nada é encoberto que não seja descoberto, ou seja, nada há em oculto que não há de ser revelado, porque Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o ontem, hoje, eternamente. Deus conhece o meu deitar, Deus conhece o meu levantar, Deus conhece 24 horas da minha vida. Deus, ele acompanha sem perder um milésimo de segundo. Amém? É comum ouvir nos dias atuais que estamos precisando de referenciais dignos de serem imitados. Vivemos num momento de crise moral sem precedente, com reflexo dentro e fora dos portões da igreja.
Por esta causa, torna-se urgente a busca de um avivamento pela palavra que resulte na construção ou na reconstrução do caráter do homem sobre bases sólidas. Amém? Uma reconstrução do caráter do homem sobre bases sólidas. Porque nós vamos aprender, lá a Bíblia diz para nós em Mateus 5, 13 e 14. Preste bem atenção comigo. Isso é um estudo que você vai ouvir, vai aprender e vai passar para todas as pessoas que você conhece em nome de Jesus. A igreja como sal da terra e luz do mundo. Tá? Lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, diz que a Bíblia é sal da terra e luz do mundo. Deve ser o principal agente de Deus neste processo de reconstrução. Ou seja, quem que tem que ser o processo de Deus na reconstrução do caráter do homem? A igreja, como sal da terra e luz do mundo, deve ser a principal agente de Deus neste processo de reconstrução. Ou seja, a igreja tem que se posicionar, os líderes têm que se posicionar, aleluia, o corpo da igreja tem que se posicionar para que ela possa ser um agente de reconstrução do caráter de homens e mulheres que aí estão se pervertendo a cada dia. Mas nessa tarde, Deus deu essa palavra para mim, passar para você e você passar para todas as pessoas. Se você encontra um pastor em má conduta, se você encontra um servo de Deus, seja ele membro, seja ele da maior cargo eclesiástico, não importa, passe essa mensagem e fala que essa mensagem ela é uma mensagem muito edificante para uma reconstrução de um caráter cristão. Vamos lá. Nada mais compromete a pregação do evangelho diante do mundo que a incoerência entre a mensagem que pregamos e a vida que vivemos. Isso é um fato, isso é um fato. Nada mais compromete a pregação do evangelho diante do mundo que a incoerência entre a mensagem que pregamos e a vida que vivemos. Então nessa tarde, vamos já fazer uma autoanálise do que nós pregamos ou o que nós vivemos. O que nós vivemos ou o que nós pregamos. Paulo disse que a minha vida é a minha pregação, o meu testemunho é a minha pregação. Será que nós temos vivido o que pregamos e pregamos o que vivemos? Ou estamos naquele tempo que dizia assim, faz o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso está errado. Nós temos que pregar, viver e aleluia, alcançar pessoas que também estejam dispostos a viver uma vida correta diante de Deus, dos princípios da palavra de Deus, e que venha pregar de acordo com a vida que vive. Amém? Vamos lá. A minha vida precisa falar mais alto do que a minha voz. Nós estamos vendo pessoas que estão gritando, estão se esgoelando, pessoas que gritam até não perder as suas forças vocais para tentar ser ouvidas, mas essas vozes elas passam como um vento forte e vai embora e às vezes deixa destruição, deixa rastro de destruição, mas não é isso que Deus quer. Deus quer coisa diferente. No Sermão da Montanha, Jesus afirmou: vocês são o sal da terra para a humanidade. Mas se o sal perder o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelos homens, tá? Que passam. Então vamos lá em Mateus 5,13 está registrado esta palavra. Tá? Se o sal perder o gosto, deixar de ser sal, de nada mais ele serve. Ele é jogado e pisado pelos que passam. Glória a Deus. Ele vai ser humilhado. Tá? O sal, ele não perde para nenhum tempero da cozinha. Pode ter a iguaria mais especial que tiver. Ela excede porque ela não pode ser substituída por nada.
O sal é insubstituível. Sal e luz é insubstituível, tá? Então, o que o Senhor quis dizer para nós nessa palavra? Se você tem que ser sal, ou você é sal, ou você não é sal. E quando você não é sal, você é pisado pelos que passam, pelos homens, tá? Glória a Jesus. Mas vamos lá, que isso é um ensino, eu não vou me empolgar aqui, mas eu quero apenas passar para ti o que Deus tem falado no meu coração. Uma das causas dos escândalos em nossos dias é que o fazer e o ter tem se tornado mais importante do que o ser sal. Caráter, tá? Eu estou falando de colunas do caráter. Então aqui, vem aqui para nós uma palavra. Uma das causas dos escândalos em nossos dias é que o fazer e o ter tem se tornado mais importante do que o ser o sal. Lembra-se, o fazer sem a preocupação com o ser, que é o caráter, sempre vai gerar escândalo. Entendeu? Se nós fazemos sem se preocupar com o que nós devemos ser, nós vamos ser causadores de escândalos. Mas a Bíblia diz até para nós, é lícito que venha o escândalo, não é lícito? Mas ai daquele por quem vem o escândalo. A Bíblia diz que seria antes melhor ele não ter nascido do que ele conhecer e não obedecer. Por isso Jesus falou o que acontecerá no dia do acerto de contas. Você pensa que não vai ter um acerto de conta? Vai ter o acerto de conta, o grande tribunal de Cristo que vai se levantar e vai julgar cada um segundo as suas próprias obras. Amém? Vamos lá na palavra de Deus que está em Mateus capítulo 7, 22 e 23, está escrito assim. Jesus, ele falou assim: muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E fizeram muito, mas faltou integridade de caráter. O que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Pessoas que diz que o fim justifica os meios. Não, senhor, os meios não podem ser justificados pelo fim. O fim, ele tem que apenas ser concordante com o meio. Ou seja, nós vamos fazer as coisas para nós termos um bom resultado. Nós temos que fazer coisas boas. Vamos estudar aqui nessa tarde esta palavra, porque eu fiquei muito preocupado nesses dias por causa de tanta coisa que nós ouvimos e vimos, tá? Nessa nação, e muitos líderes, meu Deus, eu não vou falar por nomes, mas muitos líderes que deixou a desejar, aleluia, muitos líderes das igrejas deixou a desejar nesses últimos dias. Mas o Senhor me diz nessa tarde que esta palavra, ela vai de encontro com os corações para construir ou reconstruir um posicionamento, um caráter sadio diante de Deus. Então, eu quero dizer para você que nessas lições aqui nós vamos aprender coisas importantes. Nós vamos fazer uma avaliação com o fim de detectar as rachaduras, deformidades ou falhas a serem corrigidas através da palavra de Deus. Porque nós temos que fazer uma autoanálise das nossas vidas como servo de Deus, como ouvinte da palavra de Deus, como cristão na pessoa bendita de Jesus, vermos algumas rachaduras, algumas imperfeições, alguns problemas que tá para nós resolvermos, tá? Porque o que é para nós resolvermos, Deus não vai resolver. O que eu estou fazendo de errado, Deus não vai fazer nada, não. Se não me orientar para que eu venha me arrepender dos meus pecados, converter-me, abandonar as práticas pecaminosas e continuar uma vida de vitória na presença de Deus.
Se você for ver lá no capítulo de 2 Crônicas 7:14, diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Vamos lá. O que é caráter e como ele se manifesta? Primeiro, tem pessoas que não sabem o que é caráter. Mas nós vamos aprender aqui agora o que é o caráter e como ele se manifesta. Vamos lá. Caráter é um conjunto de hábitos adquirido ou desenvolvido ao longo do tempo, que define quem é a pessoa. Reputação é aquilo que a pessoa pensa a seu respeito. Caráter é o que Deus sabe que você é. Então tem uma diferença, tá? De uma reputação e de um caráter. Uma reputação é o que as pessoas pensam que você é. Muitas pessoas olham você e pensam tantas coisas de você, e de repente, se ela for olhar pelas suas práticas, olhar pelas suas atitudes, ou viver um pouco mais perto, vão ser decepcionadas. Amém? Mas o caráter não. O caráter é diferente. A Bíblia diz que o caráter é o que Deus sabe que nós somos. Quando eu louvo a Deus por causa das 7 igrejas que estão lá na Ásia Menor, cada igreja, Jesus diz: conheço a tua obra, tá? Não me disseram, porque eu conheço a tua obra. Deus não precisa de pessoas que vão informar a Ele da vida de ninguém. Porque Deus conhece a minha, Deus conhece a tua obra. Amém? Alguém disse que o caráter é aquilo que você é quando ninguém o está observando. Aí tem um caráter quando ninguém está o observando. Alguém disse isso. E vamos lá estudar para nós vermos o que está acontecendo. Podemos comparar o caráter como um alicerce, como a fundação de um prédio, que depois de construído ninguém enxerga, mas é a base de sustentação. É a segurança da construção. Quando você chega numa casa, você chega num prédio, você chega num qualquer construção que tiver, você consegue enxergar aquela construção a partir da superfície do solo. Você vai olhar, aleluia, do chão para cima. Você nunca tem uma visão do que está para baixo, mas eu quero dizer para você nessa tarde que o que está embaixo é o alicerce, é a sustentação de tudo aquilo que está colocado sobre aquele alicerce. Eu quero dizer para você que um prédio de 100 metros de altura, ele tem que ter uma fundação de pelo menos 100 metros de profundidade para manter a estabilidade. Quanto maior tu sobe, maior você tem que ter uma profundidade de raiz, uma profundidade de estrutura, uma profundidade de um alicerce, para que ele venha sustentar tudo que você vai colocar sobre ele. Amém? Por isso que eu quero falar para você, no alicerce, na fundação, ela tem que ser minuciosamente, cuidadosamente, e tem que ser muito criterioso. Por quê? Porque quem faz a fundação, ele sabe o quanto suporta aquela fundação. Eu acho que você já conseguiu captar, compreender o que eu estou dizendo aqui nessa palavra. Vamos lá. Aqui está em Mateus 7, 24 ao 27, nós vamos saber dessa palavra. Se você quiser, ela pode ir lá olhar. Vamos lá pelo ensinamento que eu quero vos passar nessa tarde. Vamos lá. Quanto maior a altura do prédio, maior deverá ser o investimento na fundação, ou seja, no alicerce. Pelo contrário, não será uma construção digna de confiança. Usando uma ilustração semelhante, disse, um escritor: o caráter é um pedestal que determina o peso que uma pessoa pode sustentar. Se o seu caráter é do tamanho de um palito de dente, então só consegue sustentar o selo postal. Se seu caráter é tão espesso quanto uma coluna, você consegue sustentar a laje ou um teto. Está entendendo? Imagina-se que um alicerce do tamanho de um palito,
ele vai aguentar um peso referente a ele mesmo. Então nessa tarde o que eu quero dizer para você, nós temos que rever os nossos alicerces, rever as nossas estruturas e pedir a Deus que nós venhamos investir nessas estruturas, para que quando nós formos levantar a construção, levantar um edifício, venha ser um edifício levantado segundo o que nós temos de estrutura, de alicerce. Amém? Agora vamos lá. Primeiro nós aprendemos o que é o caráter. O caráter é isso, é um alicerce, é uma base, é onde sustenta, né? Glória a Deus. Como o caráter se manifesta? Agora nós vamos ver a manifestação do caráter. O caráter se manifesta de 4 formas diferentes. Primeiro, através dos valores. Através dos valores. O código de valores que cada pessoa escolhe como bússola orientadora da sua vida moral determina a qualidade do seu caráter. Fidelidade, honestidade, verdade, transparência, justiça, generosidade, gratidão, autoconsciência são alguns dos valores que devem estar na base de sustentação do caráter. Salmos de número 15, versículo 1 ao 5, vamos ler aqui Salmos de número 15, Salmos 15, 1 ao 5. É uma palavra de ensinamento, então eu não vou aqui me empolgar, querer... Não, vamos passar o que Deus está querendo passar nessa tarde. Salmos 15, versículo de número 1 ao versículo de número 15. Está aqui a palavra de Deus, que é a bússola, né, que é a base. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Versículo 2. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com um dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra inocente, quem faz isto nunca será abalado. Então aqui o Senhor vem falar para nós, justamente, né, aleluias, desta palavra, que é a manifestação do caráter. Através da motivação, segunda coisa, através da motivação. Mais importante do que aquilo que o homem faz, é o motivo por detrás das suas ações. Aqui é uma palavra interessante, porque maior ou mais importante daquilo que o homem está fazendo é o motivo por trás das suas ações. Não basta fazer certo por uma motivação errada. O que diremos através dessa palavra? Depois você pode até ver lá, no capítulo de número 5, versículo 1 a 11, tem aqui uns nomes que nós vamos até pegar como a Bíblia nos relata, né? A respeito de Ananias e Safira. Ananias e Safira, o que eu vou dizer? Eles queriam estar bem com Pedro e com a igreja, mas estava com Deus sendo infiel. Como assim, pastor? Quero dizer para vocês que para Pedro e para a igreja, Ananias e Safira estava fazendo uma coisa boa. Porque lá em Atos capítulo 5, versículo 1 a 11, a Bíblia diz que todos que naquela época da igreja primitiva, que vendiam os seus bens ou fazendas, repartia e dava à igreja, né? Repartia com o povo, trazia a obra de Deus ao altar. E quando nós vemos que Safira e Ananias venderam uma propriedade, na casa deles tiveram um acordo, e Ananias falou para aquela mulher assim: olha, vendemos por X, vamos lá para Pedro e na igreja, e vamos falar que nós vendemos por um valor Y, e nós vamos dar referente a Y, não referente a X. O X é nosso, o Y é o que nós vamos fazer um valor simbólico.
Já quero abrir um parênteses aqui para dizer para você, empresário, você servo, você crente na pessoa bendita de Jesus, não existe um dízimo simbólico. Ah, eu vou dar um dízimo simbólico, eu ganho 1 milhão, vou dar 10 mil aqui, é um dízimo simbólico, vai ajudar bem a igreja. Não, senhor, nem dê os seus 10 mil, porque eu quero falar já uma coisa para você nessa tarde. Não brinque com as coisas de Deus. Se você vendeu por X, é X que você tem que tirar para o Senhor. Não adianta você vender por X e tirar Y, não. Deus quer você sendo fiel a Ele em nome de Jesus. Seja fiel, porque Deus vai abençoar a tua vida. Glória a Deus. Vamos lá. Quando há deformidade de caráter em uma pessoa, prevalece a ideia de que o fim justifica os meios. Quando o motivo não é santo e nem visa o bem-estar do próximo e a glória de Deus, ainda que seja a doação caridosa, aos olhos do Senhor é uma doação sem valor. O caráter determina as nossas motivações, seja elas santas ou corruptas. O caráter, ele vai determinar as suas motivações. Então é aqui através das motivações, tá? O caráter se manifesta. Agora, a terceira coisa, o caráter se manifesta através da atitude. O caráter dá a direção para as nossas atitudes, sejam elas positivas ou negativas. Com razão, alguém afirmou, as atitudes de uma pessoa determinam a sua altitude. Amém? A ação mostra o que é visível. A atitude vai mostrar quem você realmente é. Pode ver que pessoas que, entre aspas, elas se mostram muito humilde, elas se mostram humildemente demais, de repente você vai visitar aquela pessoa, você vai passar a ter um tempo maior